Ora, boa tarde a todos. Ora bem, eu vou começar a nossa sessão com uma pequena história. Imaginem uma empresa financeira que lança uma aplicação de crédito inovadora e que rapidamente consegue chegar a milhões de clientes em todo o mundo. Até aqui tudo bem. Agora, uns meses mais tarde, essa empresa sofre um ciberataque e milhões de dados sensíveis desses mesmos clientes são expostos. A confiança nessa empresa, obviamente, perde-se da noite para o dia. O mais curioso desta história é que 2 anos antes, aliás, esta empresa tem um nome, Equifax, estamos a falar de mais de 160 milhões de clientes que viram os seus dados expostos e o prejuízo global que a empresa teve foi cerca de 700 milhões de dólares. Agora, o curioso nesta história é que 2 anos antes do ataque, a empresa tinha realizado uma auditoria interna que veio a detectar problemas graves sobre a forma como a empresa aplicava patches de segurança nessa aplicação. Independentemente disso, a empresa continuou a desenvolver a aplicação e a disponibilizá-la aos seus clientes, mesmo sabendo que esses problemas existiam. Este não é caso isolado. A própria Uber, 1 ano antes, sofreu um ataque semelhante. Neste caso, os hackers conseguiram entrar nos sistemas cloud da Uber através de credenciais que estavam expostas em repositórios públicos de GitHub, e neste caso mais de 50 milhões de dados de utilizadores da Uber foram comprometidos. Todos os dias nós vemos nas notícias casos semelhantes a estes. E, infelizmente, numa base diária, centenas de empresas são alvo de ciberataques. Só que a maior parte desses ciberataques, e pelo menos aqueles que têm sucesso, têm sucesso não porque as empresas não tenham mecanismos de proteção adequados, mas normalmente resultam por causa de falhas humanas como esta ou devido à negligência. E, portanto, a questão que eu lanço é, então qual é que é o propósito do IT? Obviamente o IT não existe para servir a si próprio, o IT tem um propósito claro, que é ajudar o negócio a concretizar a sua estratégia, ajudar o negócio a inovar, a modernizar, a tornar a empresa mais competitiva, mais relevante no mercado, a ser mais ágil, mas deverá conseguir fazer isso conciliando a segurança. A segurança nunca deverá ser uma opção em prol da agilidade. Eu bem sei que é mais fácil falar do que fazer, porque todos nós trabalhamos em empresas, temos prazos a cumprir, há metas a atingir, só que é importante termos a consciência de que quando tomarmos atalhos, existem consequências que nós podemos ter mais à frente que são gravíssimas. E, portanto, nesse sentido, gostava agora de vos também chamar a atenção para uma outra tendência que nós temos observado, que é o facto de algumas empresas que no passado migraram aplicações para a cloud pública, estão agora a fazer um movimento inverso, ou seja, estão a retornar algumas dessas aplicações para clouds privadas e para ambientes on-prem. E temos aqui uma série de estudos que falam sobre esse tema, aprofundam bastante esse tema, e depois nós percebermos efetivamente quais são as motivações que levam as empresas a fazer essa movimentação, concluímos que o custo, à partida, pensaríamos que seria o primeiro driver, mas não é o principal driver. Portanto, de facto, as empresas têm uma preocupação com os custos que têm em cloud, mas não é isso que as motiva a migrarem novamente para ambientes de cloud privada ou para ambientes on-prem. É sobretudo temas com performance, onde as empresas concluíram que se calhar não deveriam ter migrado aplicações, pelo menos da forma como as fizeram, sem as transformar, sem as modernizar, para tirarem efetivamente benefício daquilo que a cloud pública consegue oferecer, e também problemas de segurança e soberania de dados. E aqui é natural percebermos então porque o movimento de regressar para ambientes de cloud privada, porque efetivamente as empresas sentem que têm um pouco mais de controlo dessas infraestruturas. Para ajudar esta tendência, em parte, a legislação e a regulamentação focada em cibersegurança que tem surgido nos últimos anos também tem contribuído. Ou seja, temos visto aparecer regulamentação como o DORA ou como o NIS2, que tem um objetivo comum, que é tornar as empresas mais resilientes do ponto de vista operacional e mais eficientes para conseguir resistir a ciberataques. O DORA, por exemplo, foca-se sobretudo em empresas do setor financeiro, e traça diretrizes bastante claras sobre o que é que essas empresas devem fazer para serem mais resilientes do ponto de vista operacional. O NIS2 segue praticamente a mesma linha, só que em vez de se focar num setor, apenas abrange outros setores críticos para a nossa sociedade, como transportes, saúde, setor público, entre outros. Portanto,
o objetivo é comum, ou seja, tanto o DORA como o NIS2, como outro tipo de regulamentações, o que pretende é que as empresas sejam mais capazes de se protegerem contra este tipo de ataques e, esses ataques acontecendo, elas têm que ter a capacidade também de recuperar mais facilmente. Okay? Bom, e como é que nós na Claranet estamos a olhar para este tema? Bem, obviamente, sendo a Claranet um fornecedor de serviços de IT e serviços de cibersegurança, tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria. E, portanto, nós temos estado a trabalhar de perto com as entidades reguladoras, no sentido de aplicar as boas práticas, procedimentos, configurar a tecnologia necessária para garantir que os serviços, as infraestruturas e as soluções que nós disponibilizamos aos nossos clientes são efetivamente seguras. Uma dessas medidas tem a ver com a forma como nós fazemos backup e disaster recovery. Ok, já fazemos backup off-site há muito tempo, já fazemos replicação de dados para data centers geograficamente distintos, mas isso só não chega. Temos também que garantir a imutabilidade dos dados. O que na prática isto significa é que esses dados, depois de estarem em backup, não podem ser adulterados ou apagados. E assim temos uma garantia adicional de que, mesmo alguém conseguindo comprometer um ambiente produtivo, nós temos sempre um backup para conseguir repor. Além disso, estamos também a trabalhar no sentido de validar, digamos, os dados antes de os arquivarmos em backup. O que isto significa é que analisamos os dados para perceber se esses dados têm algum risco ou estão de alguma forma comprometidos, para depois sim fazermos o backup desses mesmos dados. A vantagem adicional que isto traz é que, na eventualidade de termos que recuperar a partir de um backup, temos uma garantia adicional de que efetivamente esses dados estão limpos e são seguros e podemos utilizá-los. Mas isto só não chega. Uma outra abordagem que nós estamos a adotar é a de Zero Trust. Isto na prática significa uma coisa, não confiar em nada e não confiar em ninguém. E tem um conjunto de medidas que estão por trás. Uma delas tem a ver com a gestão de identidade, onde nós já há muitos anos que usamos MFA para fazer a autenticação dos nossos utilizadores, mas estamos a ir um pouco mais além, usando também a biometria, e dessa forma nós conseguimos também garantir um processo mais consistente de validação desses mesmos utilizadores. Outra tem a ver com gestão de permissões, e neste caso garantir que cada utilizador tem apenas as permissões necessárias para realizar as suas tarefas e não mais do que isso. Okay? E, naturalmente, o acesso condicional. Ou seja, eu, se estou a aceder a uma aplicação na minha empresa a partir de Portugal, 5 minutos depois não posso estar a aceder a essa mesma aplicação ou outro sistema através da China, ou do Brasil, ou da Índia. Portanto, esse tipo de comportamentos suspeitos têm que ser, naturalmente, bloqueados. E a encriptação de dados, fundamental, sobretudo em dados críticos. Temos que garantir essa encriptação não só nos dados em repouso, mas também em trânsito, assim como a microsegmentação, quer de redes, quer de aplicações, quer de dados. A grande vantagem da microsegmentação é que, na eventualidade de alguém conseguir entrar numa área da nossa organização, atacar uma aplicação ou uma determinada área de rede, nós temos a capacidade de mais facilmente conter e erradicar essa ameaça antes que ela se espalhe por outras áreas da nossa organização. E, obviamente, a monitorização. Aqui, ferramentas como Machine Learning e Inteligência Artificial ajudam-nos não só na detecção de comportamentos que se desviam do padrão comum de utilização, e, portanto, automaticamente nós recebemos alertas de atividades suspeitas, mas também nos ajudam no processo de resposta a incidentes, porque conseguimos automatizar uma série de runbooks e playbooks para responder a esses incidentes. Mas até agora eu tenho estado a falar das defesas. Isto, basicamente, estamos a construir a nossa muralha à volta do nosso castelo, que são os nossos sistemas e as nossas aplicações. Mas é preciso testar a eficiência e a eficácia dessas muralhas e dessas defesas. E, portanto, testes de intrusão não podem ser feitos só de vez em quando. Ou seja, temos que os fazer regularmente. E não só um tipo de teste. Existem vários tipos de testes de intrusão. Inclusive, o DORA, uma das regulamentações que eu vos falei há pouco, indica claramente qual é que é o tipo de teste de intrusão que deve ser realizado nas empresas. É um teste chamado teste TIBER. Isto, na prática, significa uma coisa bastante simples. Uma equipa vai simular um ataque, tipicamente essas equipas de ataque chamamos de Red Teams, com base em ataques conhecidos, ou seja, com base em ameaças reais. E depois a equipa de defesa, que é chamada Blue Team, vai tentar proteger
os nossos sistemas e as nossas aplicações. Qual é a vantagem deste tipo de simulações? Temos duas. Uma delas é que estamos continuamente a detectar vulnerabilidades e a corrigi-las de forma proativa, mas também estamos a testar a capacidade de resposta das nossas equipas. E o que isto permite é que, numa situação real de um ataque, as equipas estão mais preparadas para responder a esse tipo de ameaças. Mas nós sabemos que a segurança não começa e não termina nas nossas infraestruturas. O mundo é cada vez mais híbrido. Nós temos clientes que estão a usar a nossa cloud, estão a usar ambientes de on-prem, estão a usar cloud pública, seja por questões de latência, telemetria, sensorização, ou seja porque têm aplicações que têm que ter um alcance global e ter uma escalabilidade maior. E na nossa cloud privada, para aqueles clientes que querem guardar ou suportar as suas aplicações mais críticas e querem um ambiente um pouco mais controlado, mas também flexível. E nesse sentido, a nossa cloud está desenhada para suportar a maior parte das aplicações e infraestruturas que o mercado hoje utiliza. Desde já, temos total compatibilidade com VMware. O que isto significa é que clientes que hoje têm aplicações on-prem em VMware conseguem migrar para a cloud da Claranet sem qualquer tipo de transformação ou alteração das suas aplicações, portanto, tem já garantida uma maior agilidade no processo de migração. E há uma outra vantagem que decorre do facto da VMware ter sido adquirida há pouco tempo, que é temos relatos de clientes que têm visto os seus custos de VMware aumentar entre 6 a 10 vezes mais face àquilo que pagavam antes, e têm aqui também uma oportunidade de otimizar esse custo. Suportamos outro tipo de aplicações, como, por exemplo, aplicações SAP. A nossa cloud está certificada para correr este tipo de workloads e, na vertente de Oracle, por vezes conseguimos, inclusivamente, otimizar o licenciamento dos clientes e, dessa forma, também os ajudar a reduzir um pouco o custo desse mesmo licenciamento. Mas, felizmente, fazemos mais do que isto. Não entregamos só máquinas virtuais e serviços de base de dados e de storage. Não entregamos outro tipo de serviços. Também estamos a ajudar os nossos clientes a modernizar as suas aplicações, disponibilizando serviços de containers com base em Kubernetes, ou serviços de base de dados avançados, como MongoDB, Elasticsearch ou Redis, que escalam horizontalmente e fazem uma gestão mais eficiente do armazenamento de dados. E porquê é que fazemos isto? Fazemos isto porque nós acreditamos num conceito que foi falado há pouco na apresentação anterior, de Platform Engineering, que é aproximar as infraestruturas das equipas que fazem desenvolvimento aplicacional. O que isto na prática quer dizer é que nós estamos a retirar a abstração da gestão dessas infraestruturas para que quem desenvolve software, quem desenvolve aplicações, possa fazer deploy diretamente nas infraestruturas de cloud sem intervenção humana. Ou seja, isto permite desde já melhorar muito a experiência de quem faz desenvolvimento, porque não precisa estar à espera que as equipas de operações ou de engenharia criam as VMs, as bases de dados, configuram as redes, porque podem invocar esses serviços nativamente e a aplicação faz o deploy de forma automática. Tem uma outra vantagem, porque é um processo seguro e controlado, porque estas plataformas têm políticas de segurança integradas e, portanto, quando alguém levanta um serviço, por exemplo, um serviço de base de dados, esse serviço já vai configurado por defeito com uma série de regras e procedimentos, como, por exemplo, os backups são automaticamente ativos, assim como a encriptação de dados, segmentação da própria rede, a ativação de regras de firewall, entre outras coisas, como, por exemplo, a gestão de patches. Os patches não são opcionais, portanto, havendo um patch de segurança por aplicar, ele vai ser aplicado automaticamente sem intervenção humana, e desta forma nós conseguimos garantir o melhor dos dois mundos, que é entregar serviços com agilidade, mas sempre com segurança, ou seja, nunca comprometer a segurança. E, portanto, essa é a mensagem que eu vos gostaria de deixar aqui hoje, que é a segurança, a inovação e a agilidade não têm que viver em mundos opostos, não precisa, não tem que ser um ou o outro. Devem ser os dois. E é possível ser os dois com a abordagem certa. Portanto, o desafio que eu vos lanço agora quando voltarem para as vossas empresas é que desafiem o status quo, desafiem as empresas a pensar de forma diferente. De facto, temos que continuar a ser ágeis e inovadores, mas sem comprometer a segurança. Muito obrigado.